Pérola 62 de 365 tem a ver com o início do seu projeto e o seu objetivo lá no final. Por exemplo, quando eu resolvi andar os 800 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela entre a França e a Espanha, você sempre tem que definir uma partida. Então, qual é a partida aí do seu projeto? E aí, qual é o seu destino? Quando você define essas duas coisas, você vai ver que quando você vai fazer o mapa, eu fui pegar o mapa de qual caminho eu iria perseguir. Eu achei milhares de mapas. Qual caminho? E aí fiquei naquela dúvida, porque no seu projeto, quando você vai definir esse destino, esse seu objetivo, essa sua meta, você tem N possibilidades. Qual é aquele que vai te motivar mais? Qual é aquele que vai ser mais curto? Qual é aquele que vai ter as paradas no caminho? Por exemplo, quando eu peguei o mapa e vi os 800 quilômetros, a primeira coisa que eu vi foram as 5 grandes cidades no meio do caminho. Porque eu tinha certeza que lá eu poderia comprar, se eu tivesse passando mal, eu podia comprar remédio, eu podia comprar coisa para o joelho, eu podia comprar uma outra mochila. Então eu marquei no mapa, nos 800 quilômetros, as 5 cidades. Quais são os 5 pontos principais aí do seu projeto que você tem que parar para dar uma pensada? Então eu parava para dormir melhor, para dormir num hotel, para descansar, para ter acesso às outras coisas que eu não tinha no meio do trajeto. No seu projeto, o que é isso? O que são as 5 grandes cidades? Então esse mapa, quando você constrói o mapa, por que ele é tão importante no seu projeto? Senão você vai dizer que vai para o norte, daqui a pouco você está indo para o sul. Todo mundo precisa de um mapa para um projeto, você precisa desenhar, você precisa ter o seu plano. Por quê? Por que você precisa ter um plano? E ele não precisa ser exatamente o qual você desenhou. Porque normalmente é assim, a gente só diz que vai nessa direção, mas tem tantos desvios no meio do caminho, tem tanto imprevisto. Por exemplo, depois do mapa, ele é o seu primeiro passo para você iniciar suas pesquisas. Aí eu comecei a pensar aqui, eu estou em Brasília, como é que eu vou chegar nesse lugar que vai ser a minha partida? Então eu fui pensando em quais cidades eu poderia chegar, quais eram os melhores voos, em que horário eu iria chegar, onde é que eu iria descansar e quantos dias eu iria ficar até chegar na França. Então quando você tem o seu mapa aí no seu projeto, você começa a imaginar as informações que você precisa para realizá-lo. Então eu fui devagarzinho, até chegar na primeira cidade. Então, quando você tem o seu mapa, a preparação que você precisa para cair na estrada é melhor que você pense antes. Porque se alguma coisa der errado, você está preparado ou você está preparada. Por exemplo, eu fui pesquisar, depois que eu tinha o mapa, sabia qual era a minha partida, sabia qual era o meu destino, sabia qual era o meu trajeto, eu fui pesquisar os desafios que poderia acontecer no meio do caminho. Eu fui ver quem já tinha feito esse trajeto, esse percurso de 800 quilômetros, e eu fui ver o que era necessário. Eu fui ver as ferramentas que eu precisava, o material que eu precisava, os insumos que eu precisava. Então eu comecei a pensar na mochila. Eu falei, eu vou precisar de uma mochila que caiba roupa. Mas quanto de roupa que eu levo? Quanto de comida que eu levo? Eu faço seguro ou não? E se acontecer alguma coisa comigo lá e eu passar mal? Então, a importância do mapa é que ele faz você começar a pensar em todos os ingredientes, todos os insumos, todos os materiais do projeto. Pérola 62 de 365. Aí no seu projeto, crie o seu mapa com a sua partida, o seu destino e tudo que vier na sua cabeça. Tudo que vier na sua cabeça, coloca e começa a organizar e começa a anotar. Começa a fazer um checklist, uma lista de tudo que vier na sua cabeça. Essa lista vai te salvar de milhões de imprevistos. E bota para ferver.